Os loucos do rádio vão te contar todos os babados, novidades e tretas do mundo artístico. Conta tudo, conta tudo. A qualquer momento na nossa programação. Trocão Auto Center. Chegou, trocou. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 20,6 graus. Está ouvindo um ruído no seu carro ou com um problema que nenhuma oficina soube identificar? Nós, do Trocão Auto Center, te damos o diagnóstico em até 5 minutos. Pois só aqui você encontra o Ruidicar, máquina que descobre o problema do seu carro com precisão e segurança. Agenda um horário através do número 879-9930-5454 ou 879-9930-5489. Marano. 11h58. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 5253 MHz Marano FM Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. O Popular Supermercado é atividade essencial e por isso estará de portas abertas para garantir que não lhe falte nada. Estaremos de portas abertas durante este decreto de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 da manhã às 6 da tarde. Lembre-se, ao sair de casa, use máscara, higienize sempre as mãos com água e sabão e, quando não puder, utilize o álcool 70%. Popular Supermercado, ajudando a cuidar de você. A Barra Nova Atacadão está com diversas ofertas, então vem correndo conferir. Achocolatado líquido Italac 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas 18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Marano FM. Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. Curta sua festa junina com saúde e sem aglomeração. Na rede de farmácias Deon, você encontra as melhores ofertas para cuidar da saúde e da beleza, com descontos especiais às compras à vista e o melhor atendimento da cidade. Pule a fogueira da caristia e reforce a sua imunidade com alimentação saudável e nossos suplementos vitamínicos. Preço baixo, saúde, festa junina sem sair de casa. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte no sorteio realizado nesse último domingo. José Rodrigues Ferreira de Pesqueira, Pernambuco, ganhou no primeiro sorteio R$3.000 em dinheiro. Dividiram o segundo sorteio R$3.000 em dinheiro. Raquel Alves de Arco Verde e Genivan Lins de Albuquerque de Itaíba, Pernambuco. Dividiram o terceiro sorteio R$3.000 em dinheiro. Josival Santos Lima de Itabira, Pernambuco. E Renata Maceió da Silva de Garanhuns, Pernambuco. Estefane Carvalho da Silva Leite de Pesqueira, Pernambuco, ganhou no quarto sorteio R$20.000 em dinheiro. Continue comprando seu Mandacaru da Sorte, boa sorte. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio e pra você vai ver. CYD 252 5253 MHz Marano FM Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante.
Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12:02 na 102,3 FM, a Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. O Quarto Poder, a partir de agora, seu programa de política, economia e comportamento, começa nesta quarta-feira, quase com cara de sexta, né, Lucas? E também comigo do meu lado, já anunciei ele aqui, de segunda a sexta. Excepcionalmente, não teremos na quinta, né, por conta do feriado, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde, pessoal aí que está nos ouvindo de casa. Antes da gente começar o programa, eu quero fazer um agradecimento a essa audiência maravilhosa que tem nos prestigiado e vem fazendo do Quarto Poder um programa de sucesso. Então, pessoal, a gente já agradece muito. E lembrando que, eu estou sempre repetindo isso aqui, o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então, se você quiser nos escutar pelo aplicativo da Rádio Marano, só baixar aí na App Store, ou então, se for iOS, pode baixar também, pega em todas as plataformas. A gente tem YouTube agora também, inclusive, quem puder se inscrever no canal, a gente já agradece. Quarto Poder, se você, para encontrar mais fácil, vai colocar Quarto Poder Entrevista, vai ter lá o QPzinho roxo e branco. Exatamente. É o logo do Quarto Poder. E aí, pessoal, tem nosso Instagram também, @QP Quarto Poder, que fica muito mais fácil de você encontrar todas as nossas redes sociais e todas as plataformas digitais que a gente tá, que elas são quase que inomináveis, porque Matheus nos fez a questão de nos colocar em todos os lugares. Então, com certeza. É isso aí, você pode nos escutar de todas as formas, inclusive nos ver no YouTube. Só não tá no Orkut. Hoje e todos os dias, o nosso querido amigo Felipe Barros, lá de Belo Jardim. Felipe Barros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes. Tô sentindo falta hoje, Lucas, do seu Ray-Ban, né? Que é oficial aí em véspera de feriado. Senti a falta disso hoje. Olha, hoje infelizmente não tô com o meu Ray-Ban aqui. Sinto muito, a sua tristeza. É verdade. E hoje nós teremos uma conversa muito boa e muito importante, né, com um político muito importante aí do nosso estado, que é o Armando Monteiro. Exatamente, muito influente para a nossa região, e vai falar um pouco sobre o futuro político, o cenário político, tanto, acho que do micro ao macro, que ele tem um conhecimento muito importante, mas isso e muito mais vocês terão depois dos intervalos. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Cupira, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter. Boa tarde, Armando. Sua empresa está precisando de boa tarde. Tem planos para investir em um novo negócio ou intervalo, nós entramos ao vivo. Consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meu amigo, rapidinho, estamos de volta, 12:06, e agora nós vamos começar uma entrevista muito bacana, tá? Ele que é ex-senador, ex-ministro, ele que teve no Conselho Nacional da Indústria, Conselho não, eu sempre confundo Conselho, é Confederação, sabe quem me corrigiu esses dias? Écio Costa, ele disse, não é Conselho, Matheus, é Confederação Nacional da Indústria, cargo que ele ocupou por 8 anos, sabe? E também teve no Conselho Deliberativo Nacional, aí sim, Conselho do Sebrae. Ele que tem um conhecimento político, econômico, macro e micro, ele vai da micro-região do Agreste Pernambucano ao cenário nacional, ele que tem um nome reconhecido e respaldado nacionalmente, senador Armando Monteiro. A partir de agora, a entrevista desta semana. Quarto Poder Entrevista.
seja muito bem-vindo, ex-ministro e ex-senador Armando Monteiro. É um prazer muito grande para mim. Eu tenho que começar agradecendo essa oportunidade de, através da nossa Rádio Barano e desse programa, falar a Garanhuns e a todo o nosso agreste meridional. Eu sei que o sinal da nossa Marana alcança aí um grande número de municípios da região. Quero agradecer muito a vocês, a Matheus, a Felipe, a Lucas, e me colocar à inteira disposição. Felipe, faça as honras do nosso convidado. Boa tarde, Armando Monteiro, como vai? Nós combinamos aqui de conversar com o senhor a respeito da política pernambucana e aconteceu um fato nesse fim de semana que me causou assim, perplexidade e também eu soube que o senhor comentou ontem na Rádio CBN a respeito disso, né, sobre a frouxidão do governo do estado, né, segundo até suas palavras aí, em relação ao problema que houve na manifestação. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Olha, Felipe, não é propriamente frouxidão do governo, é frouxidão da cadeia de comando da área de segurança. Eu quis dizer, é muito menos a avaliação de uma pessoa e muito menos a constatação de que essa cadeia de comando, a hierarquia do ponto de vista, vamos dizer, das responsabilidades, é algo frouxo. E isso se revelou nesse episódio, porque, a rigor, o que nós estamos vendo é um processo de transferência de responsabilidades. O governador não assume, o secretário de segurança não assume, isso se transfere para o comandante da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar para o oficial que comandou a operação em campo. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, essa cadeia de comando, ela é frouxa, mas, na minha avaliação, a responsabilidade é do governador, porque o governador é a quem incumbe a responsabilidade de poder garantir, não é, que essas intervenções se deem com absoluto respeito aos protocolos, aquilo que constitui um padrão de intervenção civilizado. Não se pode admitir que você vá atirar logo em alguém que está, quer dizer, que a rigor não fez nada que pudesse justificar uma reação tão desproporcional no uso da força. Então, é lamentável. Eu quero, com isso, dizer que tenho muito respeito pela nossa Polícia Militar, no seu conjunto. Claro que isso corresponde a excessos que são de responsabilidade de alguns, e essa responsabilidade tem que ser toda ela apurada em todos os níveis, e, evidentemente, o governador está devendo claramente uma posição a Pernambuco sobre a fixação de responsabilidades e, mais do que isso, a garantia de que episódios desses não se repitam, porque, volto a dizer, esse não é um padrão de intervenção de uma polícia civilizada, uma polícia que tem noção dos direitos humanos e de um conceito elementar que é de usar a força de maneira proporcional àquilo que corresponde aos atos ou aos excessos dos manifestantes. Inclusive, o comandante-maior da Polícia do Estado de Pernambuco foi exonerado, né, depois do acontecimento, né? Senador, mudando um pouco de tema, observando o cenário político aqui do nosso estado, a gente tem observado grandes movimentações políticas, ainda assim, amenas devido ao momento, né, de pandemia e de fechamentos, novamente, principalmente no setor do agreste, após um volume forte de contaminações ter acometido a região. A gente vem observando que algumas iniciativas estão sendo, inclusive, vista de forma muito positiva a nível nacional, né? A gente sabe que o senhor retornou ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e sabemos que o PSDB tem planos, tanto em Pernambuco quanto nacional, né? A disputa eleitoral é ano que vem e a gente não pode correr disso. Muitas vezes alguns políticos, né, não necessariamente o senhor, mas alguns políticos acreditam que seja um tema para um segundo momento, mas o brasileiro ele é acostumado a ficar em todos os momentos observando
o que vem adiante, né, no futuro dele. E eu gostaria de saber como é que o senhor vê, por exemplo, a manifestação e a movimentação positiva da prefeita do seu partido, da prefeita de Caruaru, que a gente chama da capital do Agreste, fazendo convênios com a Federal de Pernambuco para mapear uma possível variante que esteja correndo, do outro lado observando a economia com o Lanka Delivery, enfim, a movimentação do PSDB no estado pernambucano e também a nível nacional com prévias marcadas, acredito que seja para agosto ou outubro, não me recordo bem a data, com quadros destacáveis como o governador do Rio Grande do Sul, o governador de São Paulo, João Dória, né? Exatamente, e alguns outros nomes como o senador Tasso Gereissati, né? Exatamente. Olha, Matheus, eu acho que é momento de que os olhos já começam a se voltar, as atenções, como você disse, para o futuro. Porque, evidentemente, a política é um exercício de esperança. Ao mesmo tempo em que a gente vive as mazelas, os problemas, as dificuldades que foram agravadas com essa crise de grandes proporções, a crise sanitária, que já vitimou quase 500 mil brasileiros, não é? Apesar de tudo isso, desse momento difícil, desse momento que torna, evidentemente, tudo mais secundário, porque a prioridade número 1 é o enfrentamento dessa crise e extrair dessa crise também lições, até para correção de rumos ainda. Mas o fato é o seguinte, como as pessoas querem ter um olhar sobre o futuro, é natural que comecem a discutir o futuro. E o futuro passa pela sucessão dos atuais governantes. Nesse sentido, o PSDB de Pernambuco vive um momento de reestruturação. Nós temos uma circunstância que eu considero muito feliz. Tem um pernambucano dirigindo o partido a nível nacional e que se revela um político hábil, um político que está conduzindo o PSDB em meio a todo esse cenário desafiador e vem se comportando muito bem. Em Pernambuco, especialmente, nós conseguimos fazer com que a prefeita Raquel Lira, que sem nenhuma dúvida é hoje a principal liderança do partido em Pernambuco, é um quadro que Pernambuco já identifica como um quadro promissor, é alguém que já deu mostras da sua competência. Vocês sabem que Caruaru é um município tradicionalmente muito exigente do ponto de vista político, também marcado pela presença de muitas lideranças. As eleições são sempre muito disputadas e a prefeita Raquel, como reconhecimento ao trabalho que realizou, foi reeleita de forma consagradora. Ou seja, ela é alguém que já provou que é boa gestora. E agora é natural que Pernambuco já comece a perceber que ela é uma liderança emergente. E como eu costumo dizer, Pernambuco está vivendo um momento de renovação dos seus quadros políticos. Não que os mais velhos estejam alijados ou condenados a cumprir um papel secundário, mas nós temos que saudar essas figuras novas que chegam para trazer o seu entusiasmo, a sua energia, a capacidade de entender os novos desafios de um mundo que está em transformações, uma compreensão dos problemas de Pernambuco, e, sem dúvida nenhuma, a Raquel desponta como um quadro muito promissor. Isso está animando esse processo de reestruturação do partido. Nós temos feito contato com lideranças de todas as regiões de Pernambuco e é impressionante como todos recebem de forma, eu diria que com muito entusiasmo, essa presença de Raquel que vem animando o partido. Agora, eu gostaria de dizer que o PSDB, que é um partido que está colocado no campo de oposição em Pernambuco, e essa foi uma das razões que me fizeram ingressar no partido, é que eu precisava ter um partido nessa hora que tivesse firmemente no campo de oposição ao PSB em Pernambuco. E o segundo requisito, que não tivesse alinhamento com o projeto bolsonarista a nível nacional. Portanto, o PSDB preenche para mim esses dois requisitos. Agora, quero dizer
que o PSDB tem espírito de aliança, ou seja, nós temos a compreensão de que não podemos atuar sozinhos, nem de maneira isolada, nem buscar um protagonismo a qualquer custo. Nós temos que construir alianças, nós temos que juntar forças. E, nesse sentido, nós reconhecemos lideranças muito expressivas que estão no campo das oposições e que estarão também presentes nesse processo, ou de forma direta, participando diretamente da chapa, ou, eventualmente, nos ajudando a construir esse palanque que eu espero e tenho certeza que será muito competitivo nas próximas eleições. E aí me permita fazer um registro de lideranças como Mendonça Filho, Priscila Krause, o nosso companheiro Daniel Coelho, que é uma liderança expressiva aqui da área metropolitana, um reconhecimento a esses novos gestores também, Miguel Coelho, que desponta como uma liderança expressiva e que realiza um grande trabalho em Petrolina, o Anderson Ferreira aqui em Jaboatão. Em suma, as oposições têm quadros, as oposições podem efetivamente garantir um projeto, um palanque forte em 2022. E eu pretendo, com a minha experiência, ajudar essa construção, ajudar o diálogo, ajudar a aglutinar, a reunir, a somar, porque já é tempo da gente poder interromper esse longo domínio do PSB, que, a meu ver, já não tem o que oferecer a Pernambuco. Perfeitamente. Senador, antes da gente adentrar a questão de Pernambuco especificamente, o que a gente vai fazer durante o programa, eu queria levar a nossa conversa aqui para o nível nacional. A gente viu uma polarização, uma dicotomia entre as figuras de Lula e Bolsonaro aí crescendo para 2022, e o PSDB, historicamente, ele é oposição ao PT, e me parece que no momento atual do governo ele não adere às ideias bolsonaristas. Então, acredito eu que o PSDB venha construir aí talvez uma terceira via, juntando, é claro, como o senhor relatou, com esse espírito de aliança, os demais partidos que provavelmente também têm essa mesma ideia. Inclusive, eu me recordo aqui, na época do impeachment, o voto que deu, digamos assim, o pontapé para Dilma sair da cadeira da presidência foi de Bruno Araújo. Eu lembro muito bem quando ele disse que Pernambuco nunca faltou ao Brasil. E aí eu pergunto ao senhor, como uma liderança política, um gigante, né, que a gente sabe que Armando Monteiro em Pernambuco, quando se movimenta, mexe as marés da política, né? A gente falava ontem, inclusive, aqui... Eu acho que você está fazendo alusão a meu peso físico. Não, a gente falava aqui ontem só para complementar do peso político e da história do nome Armando Monteiro, que carrega consigo Agamenon, né? Seu avô, que foi um nome muitíssimo importante ao nosso estado de Pernambuco. Toda cidade tem uma rua chamada Agamenon. Não existe uma cidade em Pernambuco que não tem uma avenida chamada Agamenon, por respeito e carregando essa história de construção política importante para o nosso estado. E aí, Armando, complementando a pergunta, finalizando a pergunta, basicamente o que eu quero saber é: Armando Monteiro, como liderança de Pernambuco, contribuirá para uma construção de uma terceira via aí em 2022, um ponto de equilíbrio? Sem dúvida nenhuma, eu estou muito empenhado nessa construção. Veja como é o processo. Você falou daquele momento em que o nosso Bruno afirmava naquele voto a posição nítida de pró-impeachment do PSDB. Eu estava naquele momento como ministro da presidente Dilma, ou seja, eu estive no governo Dilma no segundo período, servir ao governo da presidente Dilma, convocado que fui, e naturalmente fiquei fiel até o último instante à presidente, mesmo em meio a todas aquelas dificuldades e aqueles cenários. Mas isso significa que na política há sempre um espaço para você construir convergências. O Brasil viveu a partir daí novos tempos, novos desafios, e agora aqueles que têm espírito democrático, que têm compromisso com o país, podem se reunir no mesmo campo.
o que é que eu constato? E falo com a autoridade de quem esteve no governo petista último. É que acho que o PT, o presidente Lula, tem indiscutivelmente um legado de realizações aqui no Nordeste, em Pernambuco e no Brasil. Não há como desconhecer. No entanto, há erros que foram cometidos no projeto liderado pelo presidente Lula e reconheço que ele já teve a oportunidade de servir ao país. Eu acho que nós agora temos que olhar para frente. Nós não podemos fazer algo regressivo. O Brasil é diferente, os desafios são diferentes. Então, o que me entusiasma nesse momento é romper essa polarização que não serve ao país, ou porque temos um presente que todos nós condenamos em função dos equívocos desse governo, das posturas inadequadas, da perda de prestígio que o Brasil hoje, infelizmente, registra no cenário nacional, na forma absolutamente equivocada com que enfrentamos essa crise sanitária, as posturas do presidente, que frequentemente flerta com posições autoritárias, tensionando os poderes da República. Veja, nós estamos vivendo agora um momento delicado. Há uma tensão nos comandos militares, porque o ex-ministro da Saúde foi a um ato político e até agora os comandos militares não definiram a punição que deve ser dada, segundo o regulamento e o Estatuto Militar, àqueles que, na ativa, participam de atos políticos. E agora há um impasse, ao que parece, porque o comandante do Exército tem que aplicar o Estatuto e o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, ao que parece, não quer que o ex-ministro Pazuello seja punido. Então, é um momento tenso, é um momento difícil. Mas, como eu disse, nós precisamos quebrar a polarização. E o presidente Lula, que foi reabilitado para participar do processo eleitoral, mas, como eu disse, já teve a sua oportunidade de servir ao país. Portanto, eu gostaria muito que pudéssemos construir uma via alternativa. O ex-governador Krause, num debate de ontem da CBN, disse, olha, a gente não deve chamar de terceira via, porque parece que nós estamos inferiorizando essa opção. Bom, seja o que for, terceira ou via alternativa, eu acho que a gente tem que construir um caminho novo. E o PSDB nacional pode oferecer esse caminho. Eu defendo, por exemplo, aqui um nome de alguém que tem uma larga experiência, que tem uma visão do país, que tem uma visão de mundo, que é um homem independente, um político honrado, que não tem mácula ao longo da sua vida pública, cujos governos representaram um verdadeiro divisor de águas na história do Ceará, que é o senador Tasso Gereissati. Alguém já disse que o senador Tasso poderia ser o nosso Biden. Ele até brinca dizendo, talvez do Biden eu tenha a idade, eu esteja próximo dela. Mas eu acho que não, eu acho que o senador Tasso tem qualidades extraordinárias para ser o homem que vai nos tirar dessa camisa estreita da polarização, com serenidade, com temperança, com maturidade, e eu tenho certeza que é alguém que poderia conduzir muito bem esse momento da vida do país. Mas é claro que o PSDB tem que estar aberto e nós precisamos ter a inteligência para definir a melhor estratégia. Devemos ter muito cuidado para não fragmentarmos demais esse campo que está ao centro, porque, do contrário, se nos fragmentarmos, nós vamos estar servindo a essa dicotomia, a essa polarização que vai estar presente no segundo turno. Portanto, vamos cuidar também para ver se construímos um entendimento que resulte numa candidatura forte ao centro. Ministro, eu tenho que concordar aí com o Gustavo Krause. Eu não acredito nessa terceira via, não. Eu acredito que seja a única via, né, para a gente ter um país aí de sucesso. Né? Nem podemos continuar com o governo que estamos, nem podemos retornar aí à época do governo Lula.
E, nesse sentido, eu vejo o PSDB conversando muito com vários partidos. Já vi conversas com o DEM, né, com o Mandetta, que tem se mostrado como possível candidato, e também conversas com Ciro Gomes, que também tem se dito candidato, né? Então, mas vemos aí que tem um pequeno distanciamento ideológico, né? Conversando um pouco mais centro-direita com o DEM e um pouco mais centro-esquerda aí com o Ciro Gomes. Mas dentro dessa conjuntura, o senhor acredita qual seria o melhor caminho para o PSDB? Olha, eu acho que nós temos que primeiro prestigiar os quadros do partido. Acho que o partido já está marcando as prévias. As prévias são um instrumento interessante para mobilizar, para motivar os quadros partidários. O presidente Bruno Araújo, com quem eu falei hoje, me disse que estão, nesse momento, definindo as regras que vão prevalecer aí nas prévias. Eu espero que as prévias fortaleçam o partido, por assim dizer, uma espécie de esquenta, é algo como que se destina a preliminarmente ir motivando os quadros do partido. Mas o fato é que, mesmo que as prévias se realizem logo, ainda esse ano, eu digo, não é logo, mas ainda esse ano, isso não significa dizer que o PSDB vai, a partir daí, criar uma posição, vamos dizer, de isolamento em relação às outras forças da oposição. Eu acho que o diálogo tem que estar aberto. Eu acho que é possível encontrar pontos comuns no sentido de já ir trabalhando num projeto para o país. Qual é essa agenda renovada que nós vamos oferecer ao país? Acho que essas lideranças já podem participar de debates no espaço público, exatamente para ir mostrando que essas forças podem dialogar e podem convergir sem preconceito. Por exemplo, o Ciro Gomes é um quadro que está aí presente, que tem um espaço na opinião pública, já disputou 3 vezes a presidência da República, tem posições, às vezes, que não são exatamente coincidentes com as posições desse centro ou do centro-direita, mas, de qualquer maneira, é alguém que está aí presente e que pode, nesse momento, também oferecer uma contribuição ao debate dos grandes temas nacionais. Então, vamos exercitar esse diálogo na esperança de que a gente possa, ao final, convergir para uma proposta comum. E, se não for possível uma única candidatura ao final, que, pelo menos, definamos uma estratégia adequada para garantir a presença de um desses nomes no segundo turno. Ministro, seguindo um pouco mais para o debate pernambucano, mas ainda observando um pouco do cenário nacional, a gente vê algumas movimentações, por exemplo, como ontem o blog Fala Pernambuco, né, que é o Fala PE, eles nos enviaram um informativo dizendo que, bom, isso aí são bastidores, eu não sei nem se o senhor pode confirmar ou não, porque é muito prévio ainda para se dizer sobre isso, mas que talvez, para formar uma chapa competitiva, Daniel Coelho estaria reingressando, na verdade, né? É o retorno de muitos ao PSDB nesse momento, que ele podia compor também novamente e disputar a Câmara, pleito ao deputado federal, à Câmara Federal, pelo PSDB novamente, ele que já foi candidato 2 vezes a prefeito. E também eu queria perguntar ao senhor o destino político de Armando Monteiro, para além dos bastidores políticos do PSDB, se o senhor tem vontade de retornar à disputa nacional ou estadual, e o seu relacionamento com o ex-prefeito Isaías Regis, como é que se encontra atualmente? A gente teve aqui conversando com o ex-prefeito, isso no programa do Júnior Paulinho, um pouco mais à tarde, ele que é da casa, conhece muito bem aqui a Rádio Marano, tivemos conversando com ele, é uma pessoa muito social, e perguntamos a ele quem era o candidato dele a deputado federal, e ele disse que o candidato dele seria Silvio Costa, esse que se encontra no Republicanos. E Silvio Costa, em outra oportunidade, também pontuou que estaria na Frente Popular por Pernambuco, ou seja, em um campo que historicamente é oposicionista ao Agreste, tem uma oposição muito forte no Agreste, e oposição, inclusive, ao ex-prefeito Isaías Regis. Como é que tá esse baralho político, onde estão as cartas certas, como é que se vê esse panorama entre o Estado, as modificações e as pessoas que podem estar retornando ao PSDB,
a sua história, se vai colocar a prova de novo nas urnas e como é que está o relacionamento com o ex-prefeito Isaías? Olha, primeiro dizer que, em relação ao deputado Daniel, que foi a primeira questão que você colocou, evidentemente eu tenho que respeitar a circunstância do deputado. Ele hoje preside o partido em Pernambuco, que é o Cidadania, que é um partido do nosso campo político. Temos o melhor relacionamento com o deputado Daniel Coelho e consideramos que ele é um quadro muito importante que vem realizando aí um belo trabalho no Congresso Nacional, representando muito bem Pernambuco. Eu não sei e nem posso falar sobre essa hipótese, que é a hipótese de mudança partidária do deputado Daniel. E é claro que ele é que poderá falar sobre isso, mas é evidente que, pelo que ele representa, o Daniel Coelho é um quadro que qualquer partido gostaria de acolher. E, nesse sentido, lembrar que ele tem um histórico no PSDB, ele já integrou as fileiras do PSDB, mas volto a dizer, eu não posso especular sobre algo que não corresponde efetivamente à posição do deputado. Quanto a Isaías, nós temos um longo relacionamento, é uma parceria que vocês sabem de décadas, e temos, além disso, uma amizade pessoal. O Isaías Regis votou na eleição passada no deputado Silvio Costa, quando ele, à época, encontrava-se no campo da oposição. E devo dizer que estimulei, à época, o Isaías para que votasse em Silvio Costa Filho, um quadro promissor, uma pessoa que esteve no nosso campo político. Agora, na medida em que o deputado Silvio Costa Filho já não pertence ao nosso campo de oposição, eu acho que o companheiro Isaías Regis tem que fazer uma reflexão, porque ele, que tem compromissos com esse campo de oposição, tem que prestigiar os quadros da oposição em Pernambuco. Então, se depender da minha vontade, do meu aconselhamento, eu diria ao deputado Isaías Regis que pudesse escolher um nome dentre muitos nomes que estarão à disposição no campo das oposições. Isso não é e nem corresponde a nenhuma indisposição pessoal com o deputado Silvio Costa, mas acontece que ele hoje fez a opção por um outro campo que não é o nosso. E quero finalmente dizer que, se depender de mim também, o companheiro Isaías Regis voltará à Assembleia Legislativa de Pernambuco, pela sua força, pela sua presença no Agreste Meridional, sua presença política, especialmente em Garanhuns. Foi um prefeito operoso, um prefeito que deu conta do recado, na minha avaliação, e, portanto, merece representar a região na Assembleia Legislativa. Perfeitamente. Ministro, tratando ainda do PSB, o senhor se coloca como opositor a esse partido, esse grupo político de Pernambuco, e nós temos um grande problema que relatamos diariamente aqui na rádio, que é a gestão pandêmica aí, que vem sendo feita pelo PSB, principalmente pelo governo do estado e na capital do Recife, que foi... tiveram 6 operações, salvo engano, não é isso, Matheus, da Polícia Federal. Hexa antes do Brasil. Exatamente. Inclusive, a Priscila Krause, que o senhor citou, foi uma das mulheres que protagonizou aí essas denúncias. E aí a gente tem essa conjuntura de um desenho pandêmico estranho em Pernambuco, que já está sendo visto em todo o Brasil, né? Nos últimos dias a gente teve o relato de que a Prefeitura do Recife fez uma aquisição de material de pandemia para 700 anos, né? Superfaturados e, obviamente, com o número necessário muito acima do normal. E como é que o senhor avalia essa gestão pandêmica do PSB? O senhor acha que isso é um modus operandi natural do PSB ou acha que na pandemia eles simplesmente saltaram os olhos aos recursos e começaram a fazer esse tipo de coisa? Tentando só um ministro. Faltou lhe dizer se o senhor será candidato ou não. O prefeito. Olha, Matheus e Lucas,
A primeira questão que eu gostaria de dizer é o seguinte, sobre a minha participação política. Eu entrei no PSDB sem exigir nenhuma posição. Esse testemunho poderá ser dado pelo deputado Bruno Araújo. Não reivindiquei nenhuma presença, não pretendo ter nenhum controle sobre o partido. O que eu pretendo mesmo é contribuir para o fortalecimento do partido. E o meu compromisso maior é poder juntar essas forças da oposição. Eu que em 2 vezes tive a oportunidade de ser candidato ao governo de Pernambuco. Infelizmente, as circunstâncias não favoreceram, ao final, o nosso projeto. Mas, graças a Deus, tenho hoje a condição de dialogar com todas as lideranças desse campo. Não coloco nenhum projeto individualmente na frente, mas não estou fora da vida pública, pelo contrário. Você falou em Agamenon, essa minha raiz me honra muito do lado materno, mas eu tenho também um belo exemplo na minha casa de meu pai, Armando Monteiro Filho, que foi deputado federal, que foi ministro da Agricultura, que disputou o governo de Pernambuco, e que é um homem que me ensinou que é possível fazer vida pública sem mandato, porque ele disputou a última eleição em 66 e ficou um longo tempo sem mandato, mas participando ativamente da vida política. Eu me inspiro nesse exemplo para dizer que há vida política sem mandatos, mas eu estou pronto para, se convocado for para alguma missão, eu estou pronto a atender essa convocação. Se o meu nome representar em algum momento, em alguma circunstância, se isso ajudar o campo das oposições, eu me coloco à inteira disposição, mas não estou colocando nenhum projeto meu adiante. O meu principal projeto hoje é ver a Raquel, que é um quadro novo, que desponta com força. Aliás, é a expressão da força política do nosso agreste, dos nossos agrestes. Vocês sabem que o Agreste é o 2º maior colégio eleitoral de Pernambuco. Quase 30% dos eleitores de Pernambuco estão nos agrestes, no Agreste Central, no Agreste Setentrional e no Agreste Meridional. Portanto, uma liderança do Agreste, já é hora de uma liderança do Agreste poder servir a Pernambuco na condição de liderar um projeto em Pernambuco. Então, eu estou animado, entusiasmado com a possibilidade de que a nossa companheira Raquel venha a liderar esse projeto. Agora, sobre esses episódios lamentáveis que envolvem o mau uso de recursos públicos na pandemia, eu acho que isso é algo que corresponde, a meu ver, a um crime gravíssimo, porque não se admite mau uso dos recursos públicos, mas, especialmente numa pandemia, numa grave crise sanitária, é inadmissível que os recursos possam ser desviados. Há investigações que estão em curso e que precisam chegar a bom termo, no sentido de apurar as responsabilidades que se localizam de forma muito nítida na gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, que vai precisar esclarecer os fatos que estão a todo momento sendo apontados. Eu quero fazer, me permitam, eu que estou nesse campo das oposições, um registro público do meu apreço, do meu reconhecimento à atuação da deputada Priscila Krause, que tem sido uma voz muito firme na Assembleia Legislativa, honrando o mandato que recebeu e sendo efetivamente uma grande voz das oposições. Mas faz oposição com senso de responsabilidade, faz oposição com competência, com preparo. E essas denúncias que foram levantadas pela deputada Priscila e que trazem um quadro absolutamente, eu diria que absolutamente inaceitável, estoques de remédios, de kits na área de saúde, de compras que foram feitas sem nenhum critério, estranhamente, medicamentos e equipamentos e insumos
cujos estoques, em alguns casos, dariam para atender as necessidades em 700 anos. Ou seja, dinheiro público que está lá nas prateleiras, não é? Isso é algo inaceitável. Então, nós precisamos esclarecer esses fatos. Eu acho e tenho certeza que os órgãos que estão encarregados dessa investigação, o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de controle, o TCU, o TCE, eu tenho certeza que irão, ao final, apontar essas responsabilidades. Portanto, como pernambucano e com constrangimento, eu verifico que Pernambuco hoje está aparecendo no noticiário nacional da pior forma possível. Ou pela má gestão dos recursos, 7 operações da Polícia Federal, ou pelos excessos da polícia que agrediu cidadãos nesse último episódio lamentável que aconteceu em Pernambuco. Pernambuco, portanto, vem aparecendo no cenário nacional de maneira a nos constranger a todos. Ministro, estamos chegando agora ao final da nossa entrevista. Gostaria de fazer uma última pergunta e também já pedir para o senhor falar suas palavras de finalização. A pergunta que eu tenho é a respeito da questão econômica. O Agreste agora está passando, acredito que pela pior fase de toda a pandemia, né? O Garanhuns, por exemplo, está praticamente toda fechada, em lockdown quase completo, né? Funcionando farmácias e mercados, coisas básicas. E isso tem afetado fortemente a economia do Agreste. O que é que o senhor tem como perspectiva aí para o futuro, né? Passada essa pandemia, como vamos recuperar a economia do Agreste? E também pedir para o senhor deixar uma dica de livro ou filme aí que o senhor gosta, para os nossos ouvintes poderem acompanhar também. Muito obrigado por sua participação, ministro, e suas últimas palavras. Só um momentinho, só acrescentando, para além desse momento difícil, ministro, a gente ontem questionou a deputada estadual Priscila Krause, ela que é colunista aqui, inclusive Raquel também é colunista aqui, eu vou até anunciar uma data que a Raquel estará aqui conosco, de primeira mão. Mas nesse setor econômico, eu como economista, fiquei muito curioso de perguntar à deputada como é que ela vê, por exemplo, Garanhuns anteriormente à pandemia era visto como um polo de desenvolvimento, mas muito aquém do que se almejava. E hoje Garanhuns tem faculdades federais, faculdades particulares, formação muito importante em diversos setores. Tem faculdade que tem cursos de economia, curso de agronomia, curso de veterinária, de direito, uma escola de direito muito respeitável no estado de Pernambuco. Inclusive, aqui eu quero deixar um abraço e os votos de melhora ao presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista. Bruno Batista, que esteve conosco, mas está com Covid e a gente torce para que ele fique melhor o mais rápido possível. Mas sobre a economia, como é que se vê se Garanhuns vai ser tratada depois dessa pandemia com um novo olhar? Com um olhar de, olha, Garanhuns é um centro. Garanhuns atende 27 municípios da nossa região. Então, economicamente, é necessário que os aportes aqui sejam mais vultuosos para os investimentos necessários e uma cadeia econômica construída com um pensamento de polo. Porque aqui sempre foi visto como, por todas as gestões, principalmente o olhar do governo do estado, de que, não, Garanhuns vai se recuperar economicamente, mas Garanhuns é uma cidade de médio porte. Não, Garanhuns é uma cidade que ela abrange muito mais do que o seu percentual de população. Ela abrange toda a população da região. Então é preciso haver uma vontade política diferente. Como é que se vê esse cenário? Olha, vejo que nós estamos aí num cenário desafiador. Eu falei há pouco sobre a questão do desemprego em Pernambuco. Pernambuco, há uma década, ostenta índices de desemprego superiores à média da região e muito superiores ao índice nacional, o que significa dizer que há um problema estrutural em Pernambuco. Por que é que Pernambuco tem um desemprego maior, inclusive, do que os demais estados da região? E eu encontro uma resposta para isso. Eu acho que há duas coisas que estão associadas ao desempenho dos governos que se sucederam em Pernambuco, fazendo naturalmente uma ressalva a alguns períodos. Mas o que se verifica ultimamente é o seguinte: o estado de Pernambuco está investindo pouco. A capacidade de investimento do governo do estado é inferior à de alguns estados da região. Eu não falo mais
do Ceará e da Bahia. Eu falo de Alagoas, da Paraíba, do Maranhão. Pasmem, em 2019, esses 3 estados, Alagoas, Maranhão e Paraíba, investiram mais do que Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco não fez as reformas, não fez o dever de casa, não ajustou as despesas, não fez os ajustes na Previdência Estadual. Então, tem cada vez menos recursos para investimento. Aí, o que é que se vê? A malha viária deteriorada, projetos que não se realizam. Portanto, essa baixa capacidade de investimento nos conduz agrava o quadro de desemprego. E o outro ponto que aí toca mais diretamente ao Agreste é o apoio ao micro e pequeno empreendedor. Quando se anda no Agreste, o que a gente sabe é que tem heróis que se dedicam à atividade empreendedora em meio a grandes dificuldades, mas que fazem com o seu trabalho, sem qualquer incentivo federal, estadual, o seu negócio e a sua vida. Veja o polo de confecções, veja o esforço que se promove de empreendedores de várias áreas em Garanhuns. Então, eu quero dizer o seguinte: Pernambuco não oferece ao micro e pequeno empreendedor um maior apoio. As pautas de tributação são definidas de maneira muito penalizadora para o pequeno negócio. Essa agência de desenvolvimento do Estado, ela não chega ao pequeno, ao apoio ao pequeno empreendedor. Eu quero também, para não parecer que eu deixo aqui uma voz de pessimismo, eu confio muito que o empreendedor de Pernambuco, que o povo de Pernambuco, na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade empreendedora, ofereça-se um melhor ambiente que ele responda. E eu acredito muito em Garanhuns, porque Garanhuns tem uma vocação múltipla, e Garanhuns tem muita vocação para o setor de serviços. As economias modernas são aquelas em que os serviços passam a preponderar. Então, veja, Garanhuns tem um polo educacional, Garanhuns tem uma grande força e um atrativo da atividade turística. É uma cidade que reúne condições únicas de clima, é uma cidade extremamente agradável e, ao mesmo tempo, tem um comércio também que, a nível regional, tem uma força, tem uma presença. Então, eu acho que Garanhuns vai poder encontrar-se nesse novo cenário econômico, no pós-pandemia, em condições de relançar a sua economia, mas isso vai exigir também algumas ações na área de infraestrutura, que dependem criticamente do governo estadual, da sua capacidade de articulação com o governo federal. Veja a nossa luta de tantos anos pela duplicação da nossa 423, não é? A importância que isso tem para o futuro de Garanhuns, de podermos complementar a duplicação de São Caetano até Garanhuns. Isso é uma obra muito importante também. Portanto, eu quero, no final, agradecer essa oportunidade que vocês me proporcionaram, dizer que eu estou sempre à disposição da nossa Rádio Marano e vamos em frente com esperança, e eu tenho certeza que o Brasil vai atravessar essa quadra e o processo eleitoral vai nos conduzir a um novo momento, renovando as esperanças do povo brasileiro. Quanto à sugestão do livro, eu estou lendo um livro, eu li o livro da Michelle Obama, biografia, é muito interessante. Eu li um livro sobre a biografia do Samuel Weiner, que foi um grande jornalista, e vocês que atuam nessa área de comunicação, é um livro imperdível de alguém que desempenhou, num período longo da vida brasileira, um papel de muita relevância como jornalista, criou o Última Hora, que foi um jornal muito presente no período de Getúlio e depois no início ainda do governo de Juscelino. Samuel Weiner, uma personalidade fascinante, que é sempre uma boa referência para aqueles que estão na área de comunicação. E sobre um filme, eu tenho também muito apreço por um filme que se dedica à biografia de um grande brasileiro, o Sérgio Vieira de Mello, que foi um diplomata de primeiríssima linha, que seria hoje,
na visão de todos, o secretário-geral da ONU e que morreu tragicamente em Bagdá, numa missão que cumpria a serviço da ONU. Esse filme se chama Sérgio, é a biografia dele. Eu aconselho, porque trata-se de um grande brasileiro, de alguém que pode ser ainda uma inspiração. Perfeitamente, senador. A gente que agradece e saiba que o Quarto Poder e a Amarante estão sempre com os microfones abertos para o senhor e com certeza também o pessoal do seu partido, que inclusive, como o Matheus colocou, o Raquel Lira, né, faz parte aqui dos quadros do nosso programa também. Exatamente. E só reforçando o convite que o Lucas fez, no momento melhor, mais adequado, com um pós-pandemia, se possível, ou com a vacinação mais acelerada, que as coisas estejam mais amenas, a gente convida que o senhor esteja também presencialmente aqui conosco e tomar um chocolate quente com a gente aqui. Com certeza. E a gente deseja um forte abraço ao ministro. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos os amigos aí de Garanhuns. Muito obrigado a vocês. É isso aí, tivemos agora a entrevista com o ex-senador da República, ex-ministro Armando Monteiro. Agora são 12h52, nós vamos aos intervalos comerciais rapidinho e voltamos daqui a pouco. Exatamente. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Aqui você ouve as melhores. Parando FM. Aqui na rádio a gente liga a nossa bola de cristal para te contar todas as novidades do seu horóscopo. Bom Astral. E o seu horóscopo. Logo pela manhã você já fica sabendo quais são as previsões do seu signo. Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Bom Astral, que é o Dias por Aqui, e as previsões para o seu horóscopo. Então vamos lá, começando com você de Áries. Bom Astral. E o seu horóscopo. É só aqui. Parando FM. Envie seu e-mail para qpquartopoder@gmail.com. qpquartopoder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos, 12h55, e agora a gente vai falar de uma notícia boa, né? O ministro estava falando sobre a possível recuperação econômica e no primeiro trimestre de 2021, o PIB veio acima das expectativas, né? A gente teve uma diminuída nas restrições, talvez isso tenha ajudado, mas quem fala para nós de melhor forma é o professor Écio Costa. Quarto Poder, entrevista. Economia e Negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o PIB do primeiro trimestre, que surpreendeu e veio acima das expectativas do mercado, com um crescimento de 1,2%. Na passagem do último trimestre do ano passado, 2020, para esse primeiro trimestre de 2021. Foi um resultado positivo e que mostrou um crescimento nos três principais setores: agropecuária com 5,7%, indústria com 0,7% e o setor de serviços, que era uma grande dúvida e que representa mais de 70% do PIB, com um crescimento de 0,4%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias, que tem um peso muito relevante, apresentou uma queda de 0,1%, ou seja, praticamente inalterado, enquanto que o investimento das empresas subiu consideravelmente, subiu 4,6%. Então, esses números ajudaram para que, no agregado, a economia brasileira tivesse esse crescimento de 1,2%. O desempenho da agropecuária é notável, né? Um crescimento forte,
bastante impulsionado pelo mercado externo, mas o setor de serviços, ele, apesar das restrições que tiveram também no primeiro trimestre, ele ainda assim ficou no campo positivo. Tá? Então foi um resultado que engloba os 3 grandes setores positivo, mas que, claro, quando a gente vai olhar também o setor de serviços de forma mais específica, ele ainda se encontra num patamar difícil, né, de recuperação. Com esse crescimento, a gente agora se encontra a um nível pré-pandemia, mas ainda estamos aquém, né, de um patamar de 2019, e com um ritmo que apresentou uma desaceleração nesse primeiro trimestre, né, o crescimento, tanto no segundo como, aliás, no terceiro como quarto trimestres de 2020 foram mais intensos do que o de agora. Chama a atenção que esse resultado foi menos negativo, como já mencionei, um menor impacto da pandemia e das medidas de restrição aconteceram, isso por conta de uma diminuição de isolamento social, e lá fora você tem uma alta da demanda global por commodities agrícolas e minerais, de um novo superciclo da economia mundial que está acontecendo, né, com a demanda por esses produtos, e isso pode ser muito benéfico para o Brasil nesse ano e talvez nos próximos, a depender de quanto tempo esse ciclo venha perdurar. Também as famílias tiveram um nível de poupança muito elevado, que foi utilizado para o investimento e que pode ajudá-las também no consumo. Até porque vale lembrar que nesse primeiro trimestre a gente não teve auxílio emergencial, que está voltando agora, que voltou agora no segundo trimestre. Com relação ao que vem pela frente, tem muita incerteza ainda com relação ao avanço da vacinação, que permite o controle da pandemia. Ele deve acontecer mais no terceiro trimestre, então o segundo trimestre talvez não fique tão forte quanto o primeiro, seja de uma desaceleração maior, até porque as restrições também elas estão sendo mais fortes nesse segundo trimestre. A recuperação ela está sendo desigual, como eu já mencionei. O desemprego ele é recorde, o que faz com que a renda esteja num nível menor, e há esse risco de inflação acima do teto da meta do Banco Central, que pode fazer e vem fazendo com que a Selic seja elevada, e isso pode diminuir o ritmo de crescimento da nossa economia. Além disso, temos também as incertezas políticas, né, e a fragilidade aí das contas públicas, né, que podem até apresentar uma melhora. Mas o otimismo por parte do mercado se renovou com esse dado divulgado hoje, fazendo com que, por exemplo, a Bolsa tenha batido um novo recorde, e a perspectiva de crescimento para 2021 ela está ainda maior agora por conta disso. Há inclusive bancos falando em uma taxa de crescimento na casa dos 5% para o ano 2021. Então foi um dado bastante positivo, e vamos ver se esses números positivos se repetem no segundo trimestre, mas há muitas incertezas. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Até a próxima, professor. 1 em 1. A gente já vai encerrando por aqui hoje. Lembrando, né? Samuel Weiner, o livro, um grande jornalista, e também o filme Sérgio. Olha, o filme Sérgio é espetacular, gente. Para quem quer saber um pouco de história, de geopolítica, ou quem tem vontade de fazer relações internacionais, não percam. E é com ele, Wagner Moura, que a gente pode ou concordar ou discordar. Cara, Wagner Moura é do pensamento político dele, mas ele como ator, meu amigo, fantástico. Ele é incrível, Eu quero deixar um abraço aqui, só para encerrar. Felipe tá conosco, né? Estou sim, estou aqui. Seu eleitor tá aqui mandando um abraço para você, Andinho, ele que é nosso amigo. Opa!
Grande abraço aí. Eleitor, mas não. Ele é um admirador do Felipe. Felipe não é candidato. Eterno candidato. Pois é. Que é amigo nosso, mora aqui pertinho da rádio, Andinho. Um abração pra ele. Ele sim é esporte. Ele não é que nem Arnaldo, não. Ele é esporte. Rapaz, Arnaldo, só pra relatar pra vocês, antes da gente se despedir, tô me sentindo traído por Arnaldo, porque Arnaldo disse que é tricolor. Não pode, não. Eu vou repetindo que ele é esporte até ele acreditar. Outro abraço aqui que eu quero deixar também é para nosso amigo Joás, Juninho, rapaz, que o pessoal chama, né? Olha, eu vou pedir para Felipe deixar um abraço para o amigo Henrique, né? Então, meio aí. Exato. Vocês estão brigados, Felipe? Que é isso? Só porque ele esqueceu. Não. Já fizemos aí as pazes. Um grande abraço para meu amigo Henrique, né? Mandar também um abraço aqui pro nosso amigo. Tem esse defeito grave. Nosso amigo Rodrigo Câmara também, da RC Locações, quem precisando colocar carro aí, procura o Rodrigo, tá? E tudo na paz aí com o Henrique, viu? Exatamente, é isso aí, 1 em 1, né? A gente vai encerrando aqui o Quarto Poder. Matheus Felipe, sempre uma honra estar aqui com vocês e com você também, que está aí de casa, nos emprestando um tempinho para ouvir esses 3 marmanjos aqui falando de política. Com certeza. E relembrando, né? Tudo aqui que você ouviu está gravado, estará no YouTube logo mais e também nas plataformas de podcast. Um abração para Arnaldo também, que esteve nos trabalhos técnicos, e voltamos sexta-feira, tá? Amanhã a gente tira uma folguinha. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. O som que toca você, Marano 102,3. Marano. Em Sanharó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Todos os dias aqui na Marano FM, a sua madrugada fica melhor com as boas músicas do passado. Populares da Marano. Uma tarde tão linda de sol. Populares da Marano. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades